Nesse período, muitos jovens passam no vestibular e deixam o conforto da casa dos pais para morar sozinhos em uma outra cidade, né? E para ver como isso funciona na prática, é que a repórter Amanda Oliveira vai nos mostrar como é a vida em uma república. Vamos ver. Olá, Fabi. Olá, você ligado no Tudo a Ver Interior. Fabi, olha só, estou em uma república aqui em Bauru para mostrar a rotina de 2 estudantes que decidiram sair de casa para prestar vestibular em outra cidade. Bom, a rotina da casa aqui é bem movimentada. E pelo cheiro, eu que não sou boba nem nada, vou começar aqui pela cozinha, onde o estudante Vitor está preparando uma bela macarronada. Bom, Vitor, você teve que assumir o controle aqui do fogão? Essa foi minha patente. Depois de 5 anos morando aqui, finalmente aprendi a cozinhar, né? Pois é, mas quando você morava com a família, a comida era sempre quentinha na mesa? Quentinha na mesa, não fazia nada, né? Sem preocupação. Mas assim, o que você viu de lição? Aprender a cozinhar é uma coisa agora que você vai levar pra vida? Uma coisa gostosa, né? Serve até com um tipo de tática para conhecer novas pessoas, né? É bem gostoso, eu acho muito gostoso cozinhar. Mas olha só, quando você morava com a sua família, você imaginava que um dia, morando em uma república, você fosse ser o responsável pela comida de todo mundo que mora aqui nessa casa? Nem eu, nem minha mãe, nem minha avó, nem minha empregada imaginavam isso, viu? Pois é, Fabi. Agora eu saí da cozinha e vou conhecer o restante da casa. Vou agora visitar os quartos. São 7, 2 já estão ocupados pelos estudantes, mas eles me explicaram que aqui é igual o coração de mãe. Tem mais vagas, sim, para quem está prestando vestibular e precisa, né, depois que passar, de um local legal para viver. Bom, eu vou conhecer agora o estudante Ricardo, que está aqui agora se virando com a arrumação do quarto. Bom, Ricardo, não tem jeito, saiu de casa, tem que fazer esse serviço? Tem que fazer. Agora a gente tem que fazer mesmo, ninguém não tem mãe, não tem pai para fazer pela gente. Nós temos que tomar iniciativa e fazer. Pois é, e quando você estava lá em Curitiba, morando com a sua família, quem fazia esse serviço de arrumação do seu quarto? Era minha mãe, não fazia nada, deixava tudo bagunçado e ela que se virava. Pois é, e quando você decidiu sair de casa para prestar vestibular, você está bem longe da sua casa, de Curitiba até Bauru. A sua família te apoiou nessa decisão? Como é que foi a reação dos seus pais? Eles me incentivaram, pois era um plano de carreira que eu tinha, um sonho que eu tinha de fazer a faculdade, então eles deram total apoio, me incentivaram para fazer a faculdade. A gente está vendo aqui um exemplo simples da rotina sua, mas um exemplo como esse serviu para te amadurecer? Com certeza, porque lá não faria isso de jeito nenhum. Então aqui a gente limpa, a gente arruma, cozinha, lava, então o amadurecimento para a vida, o melhor jeito que tem que fazer é isso. Fabi, outra tarefa que os 2 rapazes aqui tiveram que aprender a fazer depois que saíram de casa foi pagar contas. E olha que eles são bem organizados. Tem essa pastinha aqui de contas antigas, eu vou abrir aqui para mostrar. Aqui tem bastante papel, né? Conta de água, tudo ó, quitado, tudo direitinho. São bem organizados. E aqui do outro lado a gente já tem as contas, né? Desse ano de 2011. Vitor, e como é que foi? Morando em casa, vocês tinham papai, mamãe para pagar essas contas? Como é que foi administrar essa parte financeira? É bem trabalhoso, né? Você tem que lidar com várias pessoas para depositar o dinheiro no mesmo dia. E vira e mexe dá muita dor de cabeça também, porque nem todo mundo deposita no dia certo. Às vezes a gente tem que tirar do próprio bolso para não pagar multa, né? Porque a multa de aluguel um dia atrasado é R$150, daí é pesado, né? E quando a casa está cheia, 9 pessoas... Fica mais ou menos em média quanto para cada pessoa que decide morar aqui nessa república? De 300 a 350, com internet, água, luz, telefone e o aluguel. Compensa? Compensa pra caramba. Bom, agora eu vou conversar então com o Ricardo. Ricardo, a gente está falando aqui de contabilidade. Essa experiência para você valeu a pena saber administrar o seu dinheiro? Valeu a pena, com certeza. A gente tem toda a organização de contas, soma tudo para poder dividir entre as novas pessoas que vão morar aqui. O chato é ficar cobrando, né? Cada um para depositar certinho um dia. E não chega a faltar dinheiro? Como vocês se viram quando o dinheiro está mais curto? Não pode faltar. Tem que ficar no pé mesmo, cobrando para a pessoa depositar. Então, bom, eu vou encerrar agora. Eu vou perguntar para eles se valeu a pena sair de casa e viver essa vida em uma república. Já são 4 anos que eles estão nessa vida. Agora já vão passar por uma nova etapa, vão estar formados, provavelmente vão sair da república, procurar um lugar maior para viver. Quer dizer, maior que esse, acho até difícil, né? Que é um sobrado muito bonito. Valeu a pena? Muito. E você? Valeu a pena e meus filhos vão morar fora de casa também. Fica dado o recado, Fabi.
Obrigada, Amanda. E acabamos de ver como esses jovens se viram sozinhos, né? Mas, por outro lado, os pais, as mães, ai meu Deus, vamos falar hoje sobre uma situação pela qual estão passando muitas mães que sofrem ao lidar com a ausência e a saudade. E para muitas, esta é uma dor crônica e para os profissionais da psicologia se chama Síndrome do Ninho Vazio. Não se trata de uma doença física ou psíquica, mas, porém, de uma tristeza profunda. Vamos saber com uma especialista como superar e contribuir com os nossos filhos durante esse processo, sem atrapalhar. Por isso, conosco, a psicóloga Rejane Vilas Boas. Rejane, boa tarde, obrigada por estar conosco, seja bem-vinda. Obrigada. Parece que eles adoram. Quem sofre somos nós. Assim, o princípio é uma delícia, né? A ideia de morar sozinho, imagina que gostoso, ninguém vai mandar em mim, eu posso fazer o que eu quero, mas daí é o ônus e o bônus, né? Lógico. Então eles esquecem do ônus, na hora que chega fala, gente, passa, como ele falou do macarrão, né? Passa várias semanas comendo macarrão cozido, macarrão ao forno, macarrão, salada de macarrão. Tudo é o macarrão. Tudo é macarrão, né? Porque eles estão ainda aprendendo como se virar. Mas é lógico que é super importante para o amadurecimento deles. Imagina. É tudo junto que acontece. Geralmente as pessoas saem de casa muito novos, assim, né? Hoje em dia se sai muito cedo, né? E eu queria que você explicasse, então, o que de fato é a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, ela acontece para os pais, na verdade, né? É a ausência dos filhos, ou por sair de casa para fazer a faculdade, ou para trabalhar, ou para se casarem. Entendi. Então, é quando o casal de pai e mãe volta a se reencontrar enquanto marido e esposa, enquanto homem e mulher. E aí eles não sabem mais como conviver com essa intimidade, assim? Muitas vezes não. Que interessante. Porque a mãe, assim, principalmente as mães que estão passando por isso hoje, são mães que abriram mão da vida, assim, de uma carreira. Isso, em termos profissionais. Então, aí chega agora esse momento, o que eu vou fazer? Para quem eu vou viver? Né? E aí dá realmente esse vazio de não ter para onde correr e fica um pouco perdida. E aí, quando os filhos saem, por exemplo, para uma faculdade, eles estão curtindo, estão fazendo festa, chegando tarde, né? E dificilmente cumprem com aquilo que falaram. Pode deixar que eu ligo todos os dias. Imagina, né? Imagina. Nem lembra, né, de ligar. Então, na verdade, é o que o pai e a mãe sentem, porque coincide também com o período da menopausa da mãe. Então, é quando ela... Uma série de fatores. É quando ela começa, fisiologicamente falando, a não ser mais fértil, né? E aí as crias dela também estão indo embora. Então, dá um desespero. Dá um desespero, porque parece que não tem mais o que fazer. E para o pai também, é quando ele começa, assim, geralmente coincide com a aposentadoria. Então, ele também não é mais produtivo, que ele sempre foi. E aí, de ser o provedor, de dar segurança, de aconselhar para os filhos o que fazer. E agora eles não querem mais saber. Não, eles não precisam mais. Então, ele realmente fala, qual que é a minha função agora? Eu não trabalho mais e não posso prover a segurança, não posso mandar e saber o que está acontecendo. Então, para os dois, fica realmente uma crise existencial. Muito difícil. É difícil, é bem difícil. Eu imagino. Como lidar com ela quando ela já está instalada? Porque eu acho que o conveniente seria se preparar para essa ausência que inevitavelmente vai acontecer. Nós não aceitamos que os nossos filhos cresçam, né? E é difícil, mas eu acho que lidar com isso de uma forma antecipada pode ajudar. Mas se não der, como lidar com esse enfrentamento imediato? A questão do que eu disse, né, dos papéis. Então, o marido e a mulher se conversarem mais, o marido e esposa, né, para reativar esse papel de companheirismo e o papel de homem e mulher mesmo, né, de ela começar a fazer algumas coisas. Porque hoje em dia ter tempo para fazer as coisas a gente não tem. Não tem. Né? E essa época é a época que tem tempo. Então, dá para ir a um salão, dá para fazer ginástica, dá para fazer aula de pintura, dá para fazer aula de línguas, computação. Dependendo da idade, se a mulher quiser ou o homem quiser também, tem essas terceiras idades, de faculdade de terceira idade, ou em alguns clubes que eles podem frequentar. E aí tem bares. Sair de novo, né? Começarem a conviver. É lógico que tem um histórico, né? Se os pais, se o casal, na verdade, não se dá bem, tem algumas crises ou mascaram alguns problemas, essa é a hora que vai aparecer também. Que vai vir à tona. Então aí o cara a cara pode ser chocante, porque não tem mais o que fazer a não ser conversar e se enfrentar. Então,
Então pode ser bem trabalhoso. Mas assim, existem várias coisas para serem feitas, como você disse, se preparar é uma delas. Mas caso não dê, aí até recorrer a um profissional, é lógico isso que eu ia falar agora, exato. É. Que momento que essa mãe ou esse pai deve buscar ajuda, principalmente a mãe, porque é a mãe que vai lidar tanto com a ausência desse filho e o enfrentamento dessa relação que volta a estaca zero. Não tem exatamente um tempo, assim, algumas pessoas, 15 dias depois que os filhos passam no vestibular, já começam com sintomas depressivos. E aí algumas pessoas só depois que os filhos saem de casa, e aí no primeiro momento é super gostoso, ai, vamos namorar, vamos sair, aí passa 2, 3 meses que os filhos já estão fora, aí começa a sentir algumas coisas. Então o tempo certo varia, mas é quando realmente achar que, pera, o que eu tenho para fazer? Entendi. Para onde eu corro agora, né? E daí, assim, geralmente as mulheres vão para lugares onde elas têm amigos, onde elas convivem, como uma faculdade de terceira idade ou como um clube. E os homens não são muito acostumados a fazer isso, é verdade, né? Então, eles vão jogar cartas ou, dependendo da idade, né? Eles vão, assim, em ambientes mais restritos de homens mesmo, entendi, sabe? Mas o momento certo é quando entender que tá difícil, assim, eu não sei para onde correr. É. E acabar, até só para a gente encerrar, prejudicando o andamento desse filho ou dessa filha fora, né? Porque liga, chora e deixa o filho ou a filha preocupada. E é um momento de alerta. Na verdade, de jeito nenhum se deve fazer isso com os filhos. Porque isso vai prejudicar as crianças, os adolescentes, né, que estão fora, porque daí eles vão achar que o crescimento deles está prejudicando os pais. Lógico. Então, de jeito nenhum chorar e pedir para voltar, simplesmente falar, e aí, quando você vem? Tá. E que os filhos cumpram também, né? Então, exigir essa troca, né? Que os filhos possam prometer aquilo que eles vão cumprir. Então, eu ligo uma vez por semana, ou eu volto uma vez por mês, mas cumpra isso realmente. Tá certo, enfrentar, né, gente? Rejane, muitíssimo obrigada. Até uma próxima, com certeza. E o contato da Rejane está no nosso site, recordpaulista.com.br. Quem quiser tirar outras dúvidas, informações, se sentiu aí, né, bem dentro do quadro, ela vai estar com certeza tirando essas dúvidas. Obrigada, viu? Obrigada. E olha, no próximo bloco, a magia vai invadir o estúdio do Tudo a Ver com o jovem mágico Marcelo Beltrin. Até já! Hoje aqui, agora, estou com o jovem mágico Marcelo Beltrin, que vai nos encantar com as suas mágicas. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Saudade de você. Prazer revê-la. Eu também vou falar oi pro... Tudo bem? Esse é o meu assistente, Mr. Klaus. Mr. Klaus? Ele é descabeçado assim mesmo, Entendi. né? Ai, meu Deus. É contigo, Marcelo. A gente sabe do teu trabalho, do teu potencial, e a gente quer ver um pouco mais dos novos números. Sim, eu tenho uma mágica muito legal, bem especial. Klaus, faz uma gentileza para mim, Klaus. Aqui tem um copo, uma taça com água. Tá enxergando, Klaus? Pega para mim, por favor, e entregue para Fabi. Para mim? Isso. Vou jogar, Olha tá? só. Obrigada. Uma taça bonita, Mister. né? Linda. Tem um pouco de água aí dentro. Dá uma olhada, olha só. O pessoal que está lá em casa, dá para ver bem que está meio pela metade de água, a taça né? tá... Certo. mais Vamos da fazer metade. o seguinte. Fabi, eu vou pegar aqui no meu bolso um pedaço de papel. Queria que você trouxesse um pouco mais para baixo. E aqui eu tenho um papel. Esse papel, Fabi, eu vou amassar um pouquinho. Eu vou pedir para você ficar tranquila, não se assuste, porque eu vou usar um isqueiro. Eu tenho um isqueiro aqui no estúdio, um isqueiro, ok. Olha só, aqui eu tenho um isqueiro. Então vamos fazer assim, Fabi, ó. 1, 2, segura bem a taça, eu vou queimar o papel. 1, 2, 3. E olha só, Fabi, parece um lindo peixinho. Gente, olha que lindo! Exatamente, peixe. Que coisa! Esse peixe, inclusive, pode ficar aí já no aquário, aqui? né? É verdade, ali no nosso da TV, tanque. verdade. Olha. Ai, que dói, ele tá bonitinho. Ai, que fofo. Amei. Próximo. Sim, muito legal. Vamos lá. Klaus, coloca aqui do lado para mim, por favor. Obrigada, Klaus. Perfeito. Fabi, eu tenho aqui uma corda. Vou fazer assim, ó. Empresta aqui para mim, Klaus. Deixa eu colocar isso aqui do lado. Ai, obrigada. Perfeito. O peixinho tá ali.
Ótimo. Fabi, eu quero que você, por gentileza, segure aqui para mim essa ponta, segura bem forte, e o Klaus, meu assistente, vai segurar o outro lado. Não vai virar uma cobra, não, Não, né? Ah, você vê que ela já aparece, ela é meia pintada, Virou um né? peixe, né? Agora vira uma cobra, Verdade. meu Deus. Vamos fazer o seguinte, Fabi, eu gostaria que você fosse um pouco mais para lá, para nós abrirmos aqui como se fosse um triângulo. Perfeito. Essa corda, eu vou fazer isso, vamos colocar aqui no meio aqui das pernas e depois vamos colocar ela para trás. Entendi. Ou seja, eu vou ficar aqui na frente da corda. Perfeito, olha lá. Legal. Klaus, estica um pouco o seu lado, Klaus. Isso, tá bom, Klaus. Fabi, vai um pouquinho mais para lá, estica um pouco a corda. Perfeito. Aí deixa eu ficar mais para cá, assim mais pro meio. Pode vir um pouquinho mais para cá, Klaus. Mais pro meu lado aqui, Klaus. Esse assistente, hein? Vamos lá. Vamos fazer com que a corda magicamente passe para frente. Ó, estica um pouco, Fabi. Vou esticar. Estica, Klaus. Olha só, eu vou puxando. Impossível, Ok. ela vai te E a cortar. corda o tempo todo atrás. Eu vou puxando, ela vem devagar, cortando a minha cintura. Olha só. Puxa um pouquinho o seu lado, Klaus. Aí, tá bom. Ela vai cortando, olha só. Por trás, parece que ela... Olha lá, já está no meio do corpo. Ai. Olha só, ela vai atravessando, atravessando, até ela surgir. Olha Bravo, muito bom. Aqui na frente. Eu adoro mágica. Muito legal. Gente, muito bom. Gostei. Obrigado, muito obrigado. Coloca o site já do Marcelo Presta depois aqui, no Klaus. vídeo, porque Deixa eu ele colocar faz aqui. muitos eventos, se apresenta em todo o país, né, em congressos, festas, né, Marcelo? Você está Exatamente. bombando aí no Brasil todo. Nós estamos trabalhando bastante, fazendo bastante mágica para as empresas, para TVs também. É verdade. Sim. Tô te vendo sempre aí, que não abandona mais a gente, venha mais Claro, vezes. vixe, O que estou a às gente tem ordens. agora? Klaus, antes de eu terminar essa mágica, eu quero que você, por favor, entregue um presente para Fabi, por gentileza. Pois é, e hoje mágico já não é mais um número de 5, ele é um showman, né? Exatamente. Ó, o Klaus trouxe de presente para você um pão de mel. Pode Ai, entregar, adoro depois pão você de mel. pode Olha que levar para você. Olha lindo. só, tem até minha foto aí. Chiquérrimo, hein? Tá podendo, ó, Sim. ó. De presente para você. Obrigada. Vamos lá. Dá tempo pra gente terminar a mágica? Dá. Klaus, pega para mim um isqueiro. Você tem um isqueiro aí? Isso. Eu tenho um isqueiro aqui, um isqueiro vermelho. Ah, o isqueiro. Esse isqueiro é vermelho, Klaus? Segura aqui. Eu peguei o isqueiro errado, Fabi. Vamos fazer assim. Fabi, já que é um isqueiro preto, assopra aqui para mim, por favor. Peraí, só um minutinho. Olha só. Pode assoprar? Ele já vira vermelho. Perfeito. Agora, Fabi, esse isqueiro, eu vou usar ele, mas antes eu quero que você segure para mim, por favor. Klaus, vem aqui do meu lado. Olha só, Fabi, aqui na mão do Klaus eu vou entregar, olha só, um arame. Um arame. Klaus, Mostra segura aqui para o mim esse arame. Isso. Ó, o arame. Perfeito. Na mão do assistente eu tenho um arame. Perfeito. Aqui no bolso do Klaus eu também vou pegar um baralho. Olha só, não pode faltar o baralho. O seu pão de mel eu vou deixar aqui de lado. Esse é meu, né? Sim, depois você leva ele. Vamos lá. Fabi, pegue uma carta, por favor. Mostre para todos em casa. Deixa eu abrir aqui para o pessoal ver. Ó, cartas vermelhas e pretas. Espera aí que para eu não ver, vou virar de assim para baixo. Peça para eu parar, Fabi, onde você quiser. Tá, para. Aí, tire a carta e não deixa eu ver. Tá. Vou virar para cá para você mostrar lá para o pessoal. Perfeito. Ele não viu, gente, que ele tá de costas, não tem retorno ali, não tem vídeo, Ótimo. não tem nada. Posso voltar? Pode. Perfeito. Vamos lá. Klaus, esse arame que está na sua mão e o isqueiro na mão da Fabi, nós vamos unir os dois. Assim. Primeiro, eu vou pegar aqui o arame, ok? Tá com a sua carta, Fabi? Tô. Perfeito. Dá uma olhada. Eu vou esquentar um pouco o arame e observe que ele vai se mexendo sozinho. E a intenção da mágica é fazer a forma da carta que a Fabi pegou, Não que ela acredito! escolheu. Olha só, tá formando aqui, parece ser um 3, eu não sei, vamos terminar. Olha só, tá formando, um não existe no baralho, isso aqui é um 7. Então olha só, parece que formou um 7. Perfeito. Falta ver o naipe, né, Klaus? Vamos ver o naipe da não carta. acredito. Vamos ver? Olha só, continua esquentando o arame e nitidamente você vê ele entortando. Entortando. Vou segurar aqui na outra ponta. Olha só. Entortando. Perfeito. Olha só. E aqui apareceu um 7 de copas.
Exatamente. Gente, presta atenção. 7 de copas. Espetacular. Palmas. Muito obrigado. Muito bom, Marcelo. Exatamente, um muito 7 de bom. copas. Marcelo, a gente tem que ir embora, mas eu vou te convidar para uma próxima, Claro, viu? com o maior prazer. Rapidamente para você voltar, um abraço para todos vocês. Está em Birigui, mas em todo o Brasil. Araçatuba, Birigui, toda a região, Prudente, Bauru, Marília, Maringá, Paraná, certo. toda a região. Tchau, Klaus. Obrigada, viu? O pastor Flaviano já está aí, esperando com ponto de luz, ó. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Klaus. Até amanhã, hein? 7 de copas, né? 7 de copas, exato. A mesma cara. Impressionante. Cadê Muito o arame? obrigado. O arame está aqui, ó.